Bom dia, povo querido! Boa tarde, boa noite! Mais uma vez estamos no nosso canal. Exalem o perfume de Cristo por aí com o diácono Ricardo Luz, aqui de Belo Horizonte, da Arquidiocese de Belo Horizonte. E assim, nesse tempo favorável à conversão, nesse tempo em que Deus nos chama a viver com Ele uma experiência íntima, pessoal, amorosa. O tempo quaresmal não é tempo de tristeza, não. Não pense você que é tempo de tristeza, não. É um tempo de reflexão. Mas a gente não tem que ficar com o olhar triste, acabado, quase que desfigurado. Não. Quaresma é um tempo de preparação para celebrarmos bem a Páscoa com o coração mais leve. Fiquem atentos porque nós vamos continuar a história do projeto Amor Franciscano de Assis, parte 3. Muito obrigado a você que está aí junto conosco, participando desse momento de evangelização, este canal de evangelização. Então nós agradecemos desde já a sua presença, claro, agradecer ao nosso bom Deus, que nos deu essa inspiração para estarmos utilizando esta ferramenta do YouTube, das redes sociais, para evangelizarmos. Há tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim nas redes sociais, mas que é necessário que a gente utilize-as para o bem. Aquilo que é bom, nós devemos fazê-lo e fazê-lo bem. Já contamos anteriormente, o chamado que Deus me fez, inicialmente ali, se você puder, faça uma visita ao nosso canal aí e tem os vídeos. Hoje, especificamente, eu vou falar e, é claro, associar esse chamado que Deus me fez. E junto a esse chamado, Deus também me quis como um ministro ordenado. Olha que interessante. Nas reflexões, Deus foi de maneira muito pedagógica, numa suavidade, numa paciência muito grande comigo, para que eu pudesse ter ali, paralelamente, mas ao mesmo tempo se convergindo essas duas condições, que lá na frente eu iria responder o sim a uma vida ministerial, a um ministério ordenado, ou seja, diácono. Mas essa história, e nós vamos começar à luz da palavra de Deus. Eu havia prometido no primeiro programa, que nós fizemos, que a gente ia falar um pouco do diaconato permanente. Nós vamos dar uma pequena pincelada aqui, mas eu quero fazer um programa inteiro. Falar um pouco mais sobre a escola diaconal, falar um pouco mais sobre os diáconos que já são ordenados, sobre aqueles que ainda estão preparando, aqueles que já estão estudando, que estão no propedêutico, que já estão fazendo a teologia, enfim. Mas eu quero resumidamente falar dessa história do diaconato quando entrou na minha vida. E aí eu quero colocar aqui a palavra de Deus, que deve ser para nós referência, sempre a palavra de Deus. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: nesses dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os helenistas começaram a queixar-se contra os hebreus, porque as viúvas deles eram deixadas de lado num atendimento diário. Os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós descuidemos da palavra de Deus para servir às mesas. Procurem entre vocês, irmãos, 7 homens de respeito, repletos do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. E nós, assim, nos ocuparemos com a oração e o serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um gentio de Antioquia que se convertera para a religião judaica. Foram apresentados aos apóstolos, que rezaram e impuseram as mãos sobre eles.
E a palavra do Senhor crescia, o número dos discípulos aumentava bastante em Jerusalém, e grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, como a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, naquele período em que os apóstolos estavam realmente numa expansão da evangelização, numa expansão do cristianismo, tanto eles precisavam, naquele momento, esse auxílio, esse ministério que estava sendo realizado ali, a partir da imposição de mãos dos apóstolos, escolhendo 7 homens que pudessem fazer aquilo que era fundamental na pedagogia de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, que era justamente ir ao encontro dos pobres, das viúvas, dos órfãos, porque muitas e muitas eram as viúvas. Os cristãos estavam sendo perseguidos, os apóstolos impuseram as mãos sobre 7 homens que puderam fazer esse serviço, ou seja, diácono significa serviço. Então esse serviço aos mais pobres e aquele que realmente cuidaria das finanças da igreja, dos cristãos ali, para repartir os bens, ir ao encontro das pessoas que tinham a necessidade de alimento mesmo. Então, os diáconos estavam ali justamente para dar esse apoio profundo de amor às pessoas. Então, o diaconato permanente ele é retomado na igreja a partir do Concílio Vaticano II, que começou lá em 62 até 65. A igreja percebeu a necessidade de retomar esse ministério, não naquele formato igual exatamente foram aqueles 7. Mas o núcleo central do diácono continua o mesmo, ao serviço aos mais pobres. Aqui, por exemplo, na arquidiocese, nós temos, a maioria dos diáconos estão inseridos nas pastorais sociais, que é um pedido do nosso arcebispo, Dom Valmor. Então, esses diáconos, eles são preparados para viver essa experiência da presença da igreja ministerial nas instâncias mais pobres, nos lugares onde há exclusão. Então, nós temos aí as várias pastorais sociais. O apoio aos cemitérios, por exemplo, nos hospitais, a pastoral nos hospitais, a pastoral hospitalar, a pastoral de rua, do qual eu faço parte, a pastoral da sobriedade, enfim, várias e várias são as ações dos diáconos na arquidiocese. Sobretudo agora do projeto Vilas e Favelas, onde os diáconos estão inseridos ali nas vilas, nas comunidades, para essa presença da igreja ali. E como é bom essa presença, gente. Como as pessoas ficam alegres, felizes de estar ali, alguém fazendo uma visita, dando um apoio ali, a escuta. Porque às vezes as pessoas somem da igreja, às vezes ninguém quer saber onde essa pessoa está, mas de modo muito claro, o diaconato na arquidiocese é muito importante para a vida da igreja, está sendo muito importante, aliás, no Brasil e no mundo. Então, talvez você não conheça essa dinâmica dos diáconos, porque como não é tão falado assim, porque o diácono transitório é aquele seminarista que faz todos os estudos de filosofia, teologia, e depois é ordenado diácono, porém é um diácono transitório, ele fica um período muito curto como diácono, e depois ele é ordenado presbítero. O diácono permanente, que é uma outra realidade, vamos dizer assim, que é essas duas realidades de diáconos, o transitório e o permanente. Então nós, os diáconos permanentes, são homens, a maioria casados, esse ministério justamente são pessoas que o próprio nome diz, diácono permanente. Geralmente são pessoas que ouvem esse chamado de Deus e atendem esse chamado de Deus, dizendo sim para esse ministério ordenado. Nós somos hoje praticamente quase 100 diáconos permanentes, ainda tem aqueles que não serão ordenados, estão se preparando e tudo mais, mas nós vamos dar mais detalhes, nós vamos fazer um programa específico, dando dados para vocês, onde esses diáconos estão, a função dele nas paróquias e assim por diante. Mas o que eu quero dizer é que quando fui chamado a esse ministério, e
de modo concatenado, né? Eu não pude entender. Deus me chamou a esse ministério para que eu pudesse servir. Mas antes mesmo de viver esse ministério diaconal, eu já exercia essa diaconia com os pobres. Porque, como eu já disse nos programas anteriores, nós já estamos há 15 anos trabalhando com os irmãos em situação de rua. Esse ministério me foi confiado e os vários sinais de Deus para tudo isso. Deus me chamou e eu sou muito pé no chão. Eu não acreditava que isso seria um chamado, mas veio as confirmações daqui e dali. No ano de 2012, fui então ordenado diácono juntamente com mais 8 irmãos. E a primeira turma em 2011, né, foram 7 primeiros diáconos que foram ordenados. E muito feliz porque servir ao projeto de Deus, assim como participar de um projeto social que nos humaniza, também é o ministério diaconal. Nos humaniza. A gente procura viver cada vez mais assim, esse jeito de ser de Jesus Cristo como um servidor, aquele que está ali diante principalmente dos que sofrem. Então essa realização, claro, com o apoio da minha esposa, da minha família, né? Denise, os meus filhos, meus 3 filhos, nós vamos fazer também um programa com depoimento. Inclusive, nós vamos colocar algumas imagens dos nossos irmãos, que eu havia prometido também que a gente falaria dos parceiros, das pessoas que passaram pelo projeto e aqueles que estão desde o início até hoje. Então nós vamos pegar alguns depoimentos, algumas histórias, nós vamos contar muita história bonita para você. Vai ter um belezura total. E assim, claro, histórias tristes também, de perdas de irmãos que já se foram, muitos já se foram para a casa paterna, né? Mas tem muitas alegrias. O povo da rua, gente, vou falar com esse agora, não é um povo triste, não. É uma realidade triste, mas não é um povo triste, é um povo muito ao contrário, alegre. Postei um vídeo aí, no meio da semana, do Marcos Paulo, onde ele expressa toda a sua emoção, o seu amor pela vida mesmo, apesar de que ainda está na condição de rua, mas ele não perde as esperanças, né? Então a beleza está aí, a beleza está no amor, por isso o nosso projeto Amor Franciscano. Então essa beleza de estarmos conectados, né, com Deus, com os irmãos, sobretudo. E é interessante, voltando no diaconato permanente, né, como diácono, às vezes as pessoas confundem muito. Ô padre, chama a gente de padre, ô padre. Aí a gente explica, explica. Aí você fala assim, não, eu sou diácono, eu sou casado e tudo. Ah, tá bom, padre, me dá uma benção aqui. Muito engraçado. Mas é porque ainda não entrou na cultura do povo, né? Tem muito pouco tempo, sobretudo aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, que nós temos a escola diaconal no período de 2009, 2010, né? Então ainda não entrou na cabeça da maioria das pessoas. Então é importante a gente saber sobre esse ministério tão fecundo na igreja, e que o nosso arcebispo, com certeza, ele veio, né, com toda essa força para implementar aqui o diaconato, que não existia, né, mesmo com as tentativas anteriores. Mas o fundamental é que Deus nos chama ao serviço. Talvez você que está assistindo aí agora, você sentiu esse chamado, você que está nas paróquias aí, você sentiu esse chamado, olha, puxa vida, eu estou vendo o diácono falar ali, mas me despertou aqui no coração a vontade mesmo de conhecer esse ministério. Faça um caminho conosco, procura aí, nós temos a CADIP, né, que é a Comissão Arquidiocesana do Diaconato Permanente, né, na Arquidiocese, e você faz uma caminhada, você aí, você não ia. Você que está olhando aí agora para mim aqui, é você mesmo, só. Estou te falando com você, só. Faz uma caminhada. É só para dizer que neste programa a gente queria falar um pouquinho sobre essa relação do Ricardo com a diaconia que já existia no Ricardo, sobretudo aos irmãos em situação de rua. E bem, tempo atrás também já trabalhei com a associação Ascapaz, que a gente tinha uma associação de luta
para a moradia das pessoas que não tinham moradia. Mas Deus quis que eu tivesse essa caminhada como diácono, para que eu pudesse também associar, né, a esse trabalho diaconal que já existia, mas que ele meio que oficializou tudo isso com um ministério que para mim foi um presente de Deus. É um ministério que não é do Ricardo, mas é do povo. O ministério é seu. E, infelizmente, muitos acham que o ministério é para si próprio, para benefício próprio. Engano. Tem muitos aí, ministros ordenados, que acham que o ministério é dele. O ministério é para o serviço do povo. Então, mesmo você que está aí, que é ordenado, não pensa que, sabe, às vezes a pessoa ali quer só uma oraçãozinha, uma bênção. Não entra nessa de ficar, sabe, saindo com pressa. Estou com pressa. Atende o povo, moço. Atende o povo. O ministério não é seu, não. O ministério, Deus quis que você fosse um ministro ordenado para servir o povo. A gente sabe que o tempo é muito curto e tudo mais, mas não custa. A pessoa quer uma bênção, dá uma bênção para a pessoa. A pessoa vai pedir bênção, padre, bênção, diabo. Dá a bênção, tem gente que nem responde. Bom, se você não se encaixa nisso, louvado seja Deus. Então, encerrando aqui por hoje, eu sei que a história do projeto ela é muito ampla. Nós vamos fazer vários programas sobre o projeto Amor Franciscano, essa é a terceira parte, mas nós vamos falar mais detalhadamente, e eu prometo agora que nós vamos falar, não somente falar, mas nós vamos colocar o depoimento das pessoas. Eu achei que a gente precisa de um programa só para isso. Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Agradeço por falar com você. Muito obrigado por você fazer parte dessa família, desse canal. Agora, deixa eu falar com você. Fala com as pessoas. Olha, clica lá no canal lá do Diácono Ricardo Luz. Exale o perfume de Cristo por aí. Vai lá, clica lá no inscreva-se, no like. E você aperta o sininho lá da notificação para você receber lá como é que chama lá do conteúdo. Entendeu? Não dá bobeira não, senhor. É uma belezura isso aqui. A gente está caminhando devagarinho, mas nós vamos, com a graça de Deus, fazer com que esse programa de evangelização se expanda e que as pessoas sintam essa presença de Deus, o chamado de Deus, para que o nome de Jesus seja cada vez mais exaltado, glorificado. Não que ele precise, mas é porque nós precisamos glorificar a Deus, porque ele nos deu aquilo que é mais precioso, que é o dom da vida. Tá bom? Então, vamos encerrando por aqui, pedindo a Deus a bênção sobre todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 E exalem o perfume de Cristo por aí. Até a próxima. Forte abraço, paz e bem. Então vamos juntos com Deus, nosso Senhor e Salvador.